O Brasil caminha aí para se tornar um país de população com maioria idosa. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030, quer dizer, daqui a 15 anos. E em 2055, a participação dos idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos, olha aí, né? E aqui no estúdio, para falar um pouco mais sobre esse assunto e sexo na melhor idade, que é o tema de hoje, a gente conversa agora com Ivana Cavalcante, que é sexóloga, e toda quarta ou quinta-feira está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Bom dia, Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então, a gente sabe, está esperando aí uma população envelhecendo, mas existe também ainda alguns tabus em relação a essa questão da sexualidade. Que idoso, quer dizer, acabou, morreu, não é por aí não, né? É interessante, né? Porque a sexualidade, ela começa a partir do momento que nasce até a hora da morte, né? Então não existe essa parada, mas como sexualidade sempre é um tabu, né? Então isso vai sendo, ao longo do tempo, desmanchando na questão da prática. Depois, no final do século XX, né, a repercussão deu muito grande na sexualidade, onde os idosos eles entraram muito nessa parte, onde os estudos mostraram que a sexualidade ela não podia ser só reprodução. Então, a partir de 60 anos, eu não posso mais reproduzir, então eu também não posso mais ter sexo. Não, então aí começaram todos os estudos, os investimentos que o sexo é uma coisa, sexualidade é outra. Eu posso não ter sexo, mas eu tenho sexualidade a minha vida toda. Então, assim, a terceira idade precisa trabalhar muito o que é a sua sexualidade. É tentar se descobrir as coisas que ainda dão Porque às prazer. vezes o que é que acontece? Ah, eu sou viúva, meu parceiro não tem, meu parceiro está com algum problema orgânico, a minha parceira também, mas eu tenho sexualidade. Então a sexualidade ela necessita o quê? Criatividade, prazer, né? Toda uma forma mais focada, diferente do sexo. Até porque quando a gente chega a uma determinada idade, no relacionamento afetivo, conjugal, vira muito o amor, né? A parceria. Mas não pode perder o sexo. Até porque se a gente for ver, 60 anos é jovem. É muito jovem. Né? É como você falou, mas existe ainda um pouco de preconceito. As pessoas acham que passou dos 50, 60, acabou literalmente o sexo. Até porque, organicamente, né? Eu estava conversando com o doutor que vai dar entrevista com vocês, e organicamente o corpo ele já tem alteração, né? Então, quais são as alterações principais? A mulher, o homem, eles perdem a libido porque a produção de hormônio feminino e masculino diminui. Né? A mulher, ela perde a lubrificação com mais facilidade, mas isso tem todo o quê? Um tratamento. Então, tem hormônios locais que são indicados, né, para o homem, né, a questão da ereção, a disfunção erétil, ele podendo fazer uma avaliação cardíaca, urológica, isso também vai dar também o suporte para ele, que são os famosos, né, Viagra, se for o caso de poder, de precisar. Agora, precisa ter toda uma medicação, né, uma orientação médica. Ivana, e já existe também para o homem os comprimidos milagrosos, né? Os azulzinhos. Os azulzinhos aí. E desde 98 que foi lançado, né, 1998, que isso vem sendo uma prática. Agora, o importante, antes de tomar, fazer uma avaliação médica. Até porque tem alguns casos que não são... Tem mulheres que já estão tomando, existe esse tipo de pílula também para a mulher, para estimular? Para estimular a libido, né? Então tem também, porque aumenta os hormônios. Eu acredito que para o homem deve ser mais difícil lidar com essa questão da virilidade, né? A gente costuma dizer, porque o cara já tem idade de ser seu avô e tá lá namorando e tudo. Não é errado, né? De jeito nenhum, até porque enquanto você está vivo, você tem a sua sexualidade. Eu costumo dizer muito nas minhas aulas que não existe aposentadoria sexual. Então, a gente não pode se aposentar. Então, se eu não tenho uma ereção, se eu não tenho uma lubrificação, eu vou ter que procurar meios para que eu tenha. É a mesma coisa, se eu me aposento do meu trabalho, eu não vou ficar inútil, eu tenho que procurar minhas habilidades. Se eu gosto de pintar, tocar, cantar, para não ficar numa depressão. Então, o sexo também precisa ser inventado. É como muitos dizem, eu tô velho, morto não. Não, exatamente. Exatamente. E aí vai muito da cumplicidade, do diálogo. Da parceria, casal, né? Onde o casal ele não pode se perder. Porque às vezes chega no consultório, tem muitos casais que são mais de 60 anos, eles dormem em quartos separados. Por quê? Porque um está com um problema, o outro, então, mas isso não pode se perder. Porque é muito importante a gente diferenciar sexo de sexualidade. Chega um ponto que a relação ela fica mais a sexualidade, a sensualidade e não a genitalidade.
Então isso precisa ser bem diferenciado. E aquela questão do intervalo, né? Como você falou, acaba se perdendo no tempo, o casal, cada um vai ficar no seu canto e acaba que o tempo passa e eles não sabem como um chegar perto do nem outro volta, mais. né? Então, assim, nem chega a voltar, porque é como se ali já se deu por perdido. E precisa o quê? Por isso que em qualquer relacionamento, seja qualquer idade, o diálogo ele é fundamental. Saber o que porque é que do uma tipo, coisa agrada e mais. se isso está enfraquecendo, o que é que está acontecendo? Então, é orgânico, é psicológico, é conjugal. Então, tentar procurar recursos para não deixar chegar no caos. E deixar o preconceito de lado, né? Como eu falei, a questão de um homem mais velho estar namorando com uma moça mais jovem, a gente já pensa logo na questão financeira. Se fulana quer dar o golpe. Mas não imagina... E vice-versa, que está acontecendo muito. Pessoas, mulheres mais velhas com jovens. E a gente não se preocupa, porque se ele está se sentindo bem naquele relacionamento, se ela também está se sentindo bem, é como você falou, é a questão diferente de sexo e sexualidade. Muito. E assim, pesquisas, né, foram feitas que 50% hoje dos casais ou das pessoas que têm 60 ou mais idade, e 60 anos ou mais, eles já têm uma vida sexual ainda ativa, pelo menos de 15 em 15 dias. Né? Porque assim, se a gente for ver dentro de um contexto da sexualidade, o que é o ideal para um casal? Se sentir numa atividade sexual legal, de 3 a 4 vezes por semana. Então, se eu tenho relação sexual com meu parceiro de 3 a 4 vezes por semana, um casal jovem, ele está dentro de um contexto sexualmente ativo, positivo. Mas, a partir dos 60 anos, você já começa a ficar de uma vez a cada 15 dias, também já está dentro de um contexto positivo. Não pode afastar tanto. Ok. Para a gente encerrar, então, com a dica que você dá para os melhores, digamos assim, a melhor idade que está aí, está inativo, né? Assim, que não queira, não é que vocês vão ser o jovem que foram lá atrás, né? Viris e totalmente ativos sexualmente, mas que não perca a sua sexualidade, né? Que use a sua criatividade em trazer seu prazer, seja de que forma for. Né? E isso não é tabu, isso é vida. Ok, Ivana, muito obrigada. Obrigada também. E até daqui a 15 dias. Obrigada. Muito obrigado.